Bom dia. Estamos iniciando neste ponto mais uma apresentação, mais uma edição do nosso programa Palavra do Presidente ao vivo. Estamos falando direto aqui de Florianópolis, da sala de sessões, ministro Teori Zavascki, pela intranet. E a transmissão é para todos os servidores e magistrados do Estado. As 111 comarcas estão nos acompanhando. O nosso programa de hoje tem uma pauta interessantíssima. Hoje nós vamos falar sobre os projetos da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Poder Judiciário catarinense, a CEIJ, e também do Comitê de Gestão Institucional da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça catarinense. Estes são os nossos assuntos. E nós trouxemos aqui especialistas nesta matéria, exatamente aqueles que lidam no CEIJ, a desembargadora, junto com os servidores, e também hoje temos convidados direto em home office, aqui em Florianópolis, e também lá em Lages. Vamos então apresentar os nossos convidados de hoje. Nós vamos começar por os que estão em home office. O juiz que está já pronto para nos falar, o juiz Alexandre Takashima, da comarca de Lages, lá do Fórum de Lages, está conosco também em home office a servidora Helena Berton Heide, ela é psicóloga da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, da CEIJ, e também está na tela hoje em home office aqui em Florianópolis. Conosco aqui a servidora Lilian Domingues, secretária da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, da CEIJ, e conosco também a desembargadora Rosane Portela Wolff, coordenadora da CEIJ, né? E também do Comitê de Gestão Institucional da Justiça Restaurativa do nosso Judiciário catarinense. Estão aqui, estes são os nossos convidados, para discutir um tema relevante como este. Sempre lembrando que o nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Poder Judiciário de Santa Catarina, através dos seus jornalistas da assessoria de imprensa da Justiça catarinense. Como a gente tradicionalmente já faz nos programas aqui, a palavra do presidente começa com o próprio presidente, que nos faz um editorial, uma conversa inicial. O presidente do Judiciário já está conosco, o desembargador Ricardo Resler. Ele vai nos falar um pouco sobre o tema do programa de hoje. Presidente, bom dia, prazer tê-lo conosco. Muito bom dia, Marcelo, muito bom dia, desembargadora Rosane. Uma satisfação tê-la nessa palavra do presidente. Muito bom dia, Lilian, muito bom dia, Helena, muito bom dia, doutor Takashima, que está lá na comarca de Lages, nos vendo, nos ouvindo e participando, sobretudo participando nesse momento, em mais um momento da palavra do presidente. Eu quero fazer uma saudação especial hoje ao Edson e toda a equipe da Quality, que vem nos assessorando esses programas todos, né? E muitas vezes eles não são lembrados, né? Então, eu hoje quero fazer uma homenagem especial ao trabalho, à sua categoria, né? Ao seu atendimento, à fidalguia, à qualidade do seu trabalho. Muito obrigado, Edson, e toda a equipe da Quality que vem nos assessorando esses programas todos e essas videoconferências todas que nós estamos tendo durante esse período de pandemia. Quem não lembra da sua infância e da sua juventude, né? Alguns bem, né? Alguns têm boas lembranças, outras nem tantas, mas ninguém pode negar a importância dessa parte de nossas vidas, né? Onde nós nos formamos, onde nós formamos nosso caráter, onde nós iniciamos a nossa construção interior, onde nós iniciamos tudo. E o Poder Judiciário dedica uma atenção especial, sempre dedicou, está dedicando há muitos anos, inclusive através da desembargadora e através da desembargadora Rosane Portela Wolff, que está aqui para dividir com vocês todas essas informações e todas as realizações do Poder Judiciário catarinense. Eu sei, mais uma vez, tenho que tratar desse tema, mas há uma certa fadiga dessa quarentena,
eu admito, há uma certa angústia, há uma certa ansiedade de todos nós em relação a tudo isso que está acontecendo. Tem uma influência direta na infância e na juventude, né? Talvez isso seja até um tema que irá ser abordado hoje aqui, né, Marcelo? Mas nós todos temos que ter a consciência de que estamos trabalhando e muito. Não há um único catarinense que não teve a assistência judiciária, né, a resposta do Poder Judiciário em todos esses, hoje, mais de 100 dias de afastamento, de isolamento social e de suspensão dos atos presenciais. Nós estamos trabalhando muito, com muita responsabilidade, com muito respeito e iniciativa, podem ter certeza disso, numa retomada gradual, numa retomada cuidadosa, cautelosa, com segurança. Riscos nós sempre teremos, como temos em qualquer momento de nossas vidas, saindo a pé, saindo de carro. A vida é um risco, mas também é uma oportunidade de ousar. Então, nós precisamos reunir todos esses elementos que nos cercam nesse momento de exceção e vamos ousar, mas ousar trabalhando para o bem comum, trabalhando o que nós fazemos aqui, trabalhando para uma infância e juventude melhor, uma infância e juventude cuidadosa, sobretudo nesses momentos que nós vivemos. Então, com essas palavras, eu quero desejar a todos um excelente programa, né? Estejam certos de que vocês estão com as pessoas certas para tratar desse tema. Um muito bom dia a todos e um excelente programa, Marcelo. Muito obrigado, presidente. Bem, está aí o presidente Ricardo Reisler, sempre nos brinda no início do programa com algumas palavras, as suas considerações, abrindo a discussão de cada programa. Hoje, repito, nós vamos tratar das questões da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Poder Judiciário de Santa Catarina e também do Comitê de Gestão Institucional da Justiça Restaurativa. Lembrando sempre que o nosso programa tem a participação de cada um que está nos assistindo nas 111 comarcas do Estado. Estamos ao vivo, falando aqui de Florianópolis para todo o Estado, e estamos com o telefone WhatsApp aberto. Você pode anotar o telefone aí, a gente divulga durante todo o programa. Você pode fazer perguntas relativas a esta pauta, evidentemente, e nós vamos ter um bloco especial para fazer perguntas aos nossos convidados aqui e estreitar as relações. Este é o objetivo do programa, estreitar ainda mais as relações entre os servidores, os magistrados e todos do Poder Judiciário de Santa Catarina. É assim que nós trabalhamos durante o programa aqui, com a sua participação também. Bem, vamos então já iniciar este bloco com as considerações iniciais de cada convidado. Vamos começar com a desembargadora, que está nos brindando com a sua presença aqui em Florianópolis. A desembargadora Rosane Portela Wolff é a coordenadora da CEIG e também do Comitê de Gestão Institucional da Justiça Restaurativa. Desembargadora, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Marcelo. Bom dia, senhor presidente, que ainda está conosco nessa sala. Bom dia a todos que estão aqui presentes, nos assistindo, e aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem. Eu quero dizer inicialmente que é uma grande alegria estar aqui nesse momento, dividindo com vocês os projetos, os planos e todo o trabalho que a Coordenadoria da Infância e Juventude vem desenvolvendo, assim como também os projetos na área da Justiça Restaurativa, na qualidade de coordenadora também desse Comitê Gestor Institucional da JR do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu quero agradecer imensamente nesse aspecto pela participação do Dr. Alexandre, que tem trabalhado conosco desde o princípio, e também eu faço aqui uma referência de agradecimento, admiração, respeito aos servidores da Coordenadoria da Infância e Juventude, através da Lilian, que está aqui presente, e os demais também que estão nos apoiando também nesse momento, e através dela fazer uma referência especial a todos os servidores do Judiciário Catarinense que labutam nessa área da infância e juventude, com todas as dificuldades, com toda a sensibilidade que é necessário ter, assim como aos magistrados também,
que sempre estão conosco e sempre estão se aprimorando e aprimorando sempre de acordo com as necessidades da infância, das suas particularidades, e sempre lembrando, né, que o princípio é um princípio constitucional a proteção integral da infância e juventude. E esse é o olhar norteador que a coordenadoria sempre busca ter como meta, como lema. É a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Ok. Esta palavra inicial da desembargadora Rosane, que está com a gente. Vamos, então, trazer mais um convidado. Vamos até a Serra Catarinense, Planalto Serrano. Lá está o doutor Alexandre, juiz Alexandre Takashima. Ele está na comarca de Lages, lá no fórum, e de lá é que nós vamos acioná-lo. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. É um prazer poder estar participando desse encontro, dessa videoconferência, e ouvindo as palavras do desembargador presidente, da desembargadora Rosane, comecei a prestar atenção e estou nervoso. Quando falou da questão de que estamos reunidos em 111 comarcas, servidores, magistrados, me veio à mente de que estaríamos todos numa mesma sala, e daí começou a suar a mão. Mas é um prazer poder estar nesse período de pandemia em contato, nessa nova realidade do virtual, e podendo falar de algo que para mim é muito caro, que é em relação à justiça restaurativa. Então, dessa forma, eu agradeço o convite carinhoso da desembargadora Rosane, essa oportunidade que o presidente criou desse espaço do programa Palavra do Presidente, e espero poder contribuir um pouco com todos em relação a esse tema. Agradecido. Ok. Vocês viram, então, nós não nos restringimos apenas aos convidados daqui de Florianópolis, mas como estamos em home office, nós estamos todos aprendendo a fazer as coisas de casa mesmo, é assim que está sendo. E a nossa técnica aqui, como disse o presidente, nos oportuniza de forma muito simples, de forma muito tranquila, o contato com as cidades, mesmo distantes como Lages. Já tivemos aqui também Chapecó, cidades distantes da gente, comarcas, que estão todas nos acompanhando, né, através dessa transmissão ao vivo. A gente vai trazendo as participações, mesmo nesse sistema de videoconferência, com a maior naturalidade, a tranquilidade de termos aqui em vídeo e áudio os nossos convidados do programa. Vamos dando sequência, então. Já está aqui conosco a servidora Lilian da Silva Domingues, ela é secretária da CEIG, e pode nos falar um pouquinho, na sua palavra inicial, o que vai tratar o nosso programa e dos projetos, enfim. Bom dia, Lilian. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos e a todas. Quero dizer que, de minha parte, é um grande prazer participar desse programa, que constitui um espaço privilegiado de comunicação e interação com os magistrados e servidores do nosso Poder Judiciário. Quero dizer que, diante dos desafios trazidos pela pandemia, né, as equipes da CEIG e do Comitê de Justiça Restaurativa têm trabalhado intensamente em diversas frentes, né? E, embora a execução da maioria dos nossos projetos esteja suspensa ou parcialmente suspensa, as equipes continuam atuando de forma exemplar em aspectos outros como planejamento das capacitações, construção dos fluxos e protocolos, normatizações, articulação institucional e interinstitucional, dentre outros que não envolvem a execução propriamente dita. E nesse processo eu posso dizer que, com toda certeza, né, o nosso trabalho ganhou mais qualidade. Importante mencionar aqui o apoio que estamos tendo da atual gestão, através especialmente da assessoria de planejamento, que é vinculada ao gabinete da presidência, e muito nos tem auxiliado nesse período de desafios. Por fim, espero que nessa manhã a gente possa conversar um pouquinho, né, sobre todo o trabalho que está sendo realizado, trazendo as informações relevantes e atualizações acerca dos nossos projetos e ações,
e também dirimindo as dúvidas que surgirem. Tá certo. Tá bem? Obrigada. Tá bom, obrigado, Lilian. Chamando a atenção sempre para a sua participação, hein? O programa conta com a participação de todos que estão nas comarcas, em casa, trabalhando, a maioria está em home office. O telefone está sendo divulgado aí, este é o telefone do WhatsApp. A nossa produção atende, você diz qual a sua pergunta, fala qual faz a sua pergunta e num bloco determinado, inteirinho, nós vamos trazer as perguntas aqui para os nossos convidados. A intenção é essa, aproximar as opiniões, as informações, enfim, para um bom atendimento da prestação jurisdicional a Santa Catarina. Vamos então acionar, vamos de volta ao monitor, à tela, a servidora Helena Aide, ela é psicóloga da coordenadoria da CEIG e também está na tela, está em home office, está aqui em Florianópolis, mas está na tela conosco. Bom dia, Helena. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de falar, eu vou tentar explicar um pouquinho e conversar um pouquinho com todos os nossos ouvintes hoje sobre o depoimento especial, que é um dos projetos da CEIG, muito caro para a CEIG, e para o Tribunal de Justiça também, de forma geral. Então, eu sou instrutora do curso de entrevistadores, em depoimento especial, entrevistadora também, e junto com a assistente social Cristine Espósito, eu sou responsável pela elaboração e execução do projeto dentro da Coordenadoria da Infância e Juventude. É um tema que é bastante novo, recente, em termos legais, a lei de 2017, 13.431. Então, como toda mudança de paradigma, é um tema que traz bastante polêmica, então eu espero que a gente possa conversar um pouco sobre isso hoje. O depoimento, ele se baseia em técnicas científicas para a obtenção do relato de maior qualidade, de maior quantidade, mais fidedigno possível, de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, são temas sensíveis, são situações muito sensíveis que precisam de todo o nosso esforço para a aplicação da melhor técnica possível. Nesse período de pandemia, a gente tem enfrentado, além de ser um projeto novo, a gente ainda enfrenta uma série de reformulações aí, necessárias nesse período de pandemia, tendo em vista que o depoimento especial é um procedimento que é feito de forma presencial, somente presencial. Então, a gente tem trabalhado na adaptação dos cursos, esse sim para o formato online, na segurança dos nossos servidores e das crianças e adolescentes que participam do procedimento também, com a orientação de servidores, entrevistadores, magistrados. Então, a gente espera poder esclarecer algumas dúvidas hoje, conversar sobre esse tema na manhã de hoje. Obrigada pela oportunidade. Ok. Obrigado. Esta então, a primeira rodada que nós fizemos com os convidados, a desembargadora Rosane, o doutor Alexandre lá em Lages, a Lilian aqui conosco, a Helena no home office também aqui na capital, todos para falar hoje dos projetos, das ações da CEIG, da nossa Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude e também do Comitê de Gestão Institucional da Justiça Restaurativa. No próximo bloco, os nossos convidados todos vão descer um pouquinho mais nas explicações dos projetos, das ações que estão sendo implementadas, e para que a gente tenha condição de entender melhor o que é este trabalho e a importância desse trabalho. Ao longo de todo o programa, nós estamos colhendo as perguntas. Você que está nos assistindo, o telefone é este aqui que está sendo divulgado. O telefone do WhatsApp, a nossa produção anota a sua pergunta e a gente faz um bloco inteiro só de perguntas e respostas dos nossos convidados. Nós voltamos já no próximo bloco, aí então com as explicações um pouco mais verticais, de cada ação e cada projeto da CEIG. Nós já voltamos, fique aí.
Ok, já estamos de volta. Este é o nosso Palavra do Presidente ao vivo. Estamos falando aqui direto de Florianópolis para 111 comarcas, falamos pela intranet. A ideia é esta, é trazer uma maior aproximação ainda dos servidores, magistrados do Poder Judiciário de Santa Catarina. Nós contamos com a sua participação, e não é só nós aqui, não. Você que está aí em home office pode participar. A nossa pauta de hoje, uma importante pauta que trata da CEIG, da infância e da juventude, esta coordenadoria toda voltada para este assunto, hoje é o tema do nosso programa. Você pode participar através deste telefone que nós estamos divulgando, é o telefone do WhatsApp. Você faz a sua pergunta, a nossa produção anota, e nós vamos ter o próximo bloco todo dedicado à sua pergunta e às respostas dos nossos convidados. Hoje nós estamos aqui acionando a desembargadora, a Lilian, aqui da sala de sessões, mas também o doutor Alexandre, lá de Lages, do Fórum de Lages, e a servidora Helena, que está em home office aqui na capital. Bem, este é o bloco onde nós vamos dar mais detalhes, mais explicações, mais pormenores do trabalho, dos projetos, das ações da coordenadoria. Vamos iniciar com a coordenadora, então, a doutora Rosane, que pode nos falar mais a miúde dos trabalhos e dos projetos da CEIG. Na verdade, eu quero pegar a deixa aqui do doutor Alexandre, que quando falou ali que sentiu, quando o Marcelo falou em 111 comarcas, né, e ficou um pouco nervoso, porque, na verdade, para a gente também, né, estar à frente assim, e pensar que está se falando com todos os colegas e servidores do Estado, ao mesmo tempo, né, deixa a gente um pouco nervoso, mas, por outro lado, eu vejo como muito produtivo essa possibilidade, porque a gente se sente mais aquecido, né, como se a gente estivesse num ambiente mais de maior intimidade, enfim. E eu queria, então, nesse momento, e pensando na condução da nossa conversa, eu quero conduzir como um diálogo, como um grande diálogo aqui com a Lilian, com a Alexandre, enfim, com a Helena também, porque não tem como falar de infância e juventude sem nós termos esse olhar diferenciado para essas questões da infância. Então, eu gostaria de estar falando com os colegas, né, juízes e servidores dessa forma, de uma forma muito informal, como se vocês estivessem aqui conosco num grande diálogo a respeito desses assuntos. Queria inicialmente colocar que eu estou à frente da Coordenadoria da Infância desde a gestão passada e fui gentilmente convidada para permanecer, com uma equipe maravilhosa que tem trabalhado intensamente, né, na Coordenadoria da Infância, e por uma questão de que a Coordenadoria da Infância já vinha trabalhando com algumas questões da justiça restaurativa, quando o Tribunal instituiu o Comitê de Gestão Institucional, né, o Comitê de Gestão Institucional da JR, nós entendemos que envolve outras coordenadorias, inclusive, né, as coordenadorias, a CEVID, o GMF, o COGEPEMEC, e a CEIG e o GMF, né, acho que eu já falei. Então, nós entendemos que estaria à frente desse comitê gestor, a cada 2 anos, um coordenador de cada coordenadoria. Porque dentro da justiça restaurativa, a gente sabe que todas as coordenadorias podem trabalhar com projetos peculiares a cada coordenadoria e a cada matéria, né? Então, a infância e juventude pode trabalhar com a JR, a CEVID, né, violência doméstica, o GMF também, no sistema carcerário e penitenciário, que, né, já há um projeto sugerido também para trabalhar nessa área. Então, só para que saibam, né, o motivo pelo qual eu estou tanto na Coordenadoria da Infância, porque daí, então, ali na votação que houve por organização do comitê, se entendeu que, então, a CEIG iniciasse, então, na coordenação desse comitê gestor. Então, a nossa coordenadoria, no caso a CEIG, está à frente, também
desse projeto do Comitê Gestor de JR, mas trabalhando conjuntamente com todas as coordenadorias, e depois a Lilian vai ter a oportunidade de falar, então, do nosso projeto institucional, né, desse Comitê Gestor de JR, assim como o doutor Alexandre também vai estar falando a respeito, né, de como o CNJ, né, que o doutor Alexandre faz parte do Comitê Nacional de Implantação, né, de Justiça Restaurativa. Em relação, então, à nossa querida Coordenadoria da Infância e Juventude, e eu disse no início que não tem como nós falarmos de infância e juventude sem nós termos um olhar diferenciado para essas questões da infância, crianças e adolescentes. A CEIG, na verdade, ela está, a resolução, né, todos conhecem, né, a última resolução que atualizou também é a resolução 13 de 2018, mas nós formamos, então, um órgão que, junto à presidência, trabalha nessas políticas institucionais voltadas à proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Nós temos projetos que já estão em andamento, que são bem conhecidos dos magistrados, né? E como disse a Lilian antes, esses projetos, apesar da pandemia, eles estão sendo tocados em frente, né? Claro, com algumas limitações, mas nós temos todos os nossos projetos em andamento e também se reinventando, se reatualizando dentro dessa nova realidade. Nós temos os mais conhecidos projetos, então, eu gostaria de falar um pouco do projeto Novos Caminhos, né, que está aí desde 2013 também. Inicialmente, ele continua com essa formatação de encaminhar jovens que estão em casas de acolhimento para o mundo do trabalho, para que eles tenham a possibilidade de, quando deixarem as casas de acolhimento, terem a possibilidade de manterem uma vida autônoma ou buscarem, né, se manterem através de um trabalho, e por isso a gente trabalha com os nossos parceiros, né, a Fiesc, a Associação de Magistrados, o Ministério Público, a OAB, a FEComércio, a Associação Catarinense de Medicina, a Fundação ESAG. Eu sempre olho porque eu tenho medo também de esquecer algum parceiro, né, e ser indelicada nesse sentido. Mas são parceiros que realmente estão trabalhando conosco desde o início, né? Quer dizer, algumas instituições vieram depois pelas necessidades que foram surgindo, mas são parceiros que têm também formado elos conosco para que nós possamos realmente puxar esse trabalho com bastante êxito. Os números são positivos, demonstram que nós estamos no caminho certo, e nós não podemos realmente relaxar, né, mesmo nesse período de pandemia. A Lilian pode depois trazer alguns números, ou se, enfim, alguém quiser saber de maiores detalhes de números, a gente pode também estar expondo. Em relação ao programa Novos Caminhos, então, ele tinha essa formatação inicial e que, na sequência, a partir do ano passado, ele ampliou um pouco mais o seu espectro, porque nós entendemos que seria possível nós atendermos também crianças menores, porque o projeto inicialmente ele inicia a partir dos 14 anos. Mas como os nossos parceiros nos proporcionaram a possibilidade de a gente estar adentrando com algumas atividades para as crianças com idade inferior aos 14 anos, nós, então, não quisemos perder essa oportunidade e, a partir do ano passado, início desse ano, nós estamos proporcionando dentro do projeto. O projeto foi ampliado, né? Foi aprovada essa ampliação por todos os parceiros, inclusive pela presidência também, e nós estamos proporcionando, então, algumas atividades a crianças com idade inferior a 14 anos, geralmente a partir de 6 e 7 anos. Inclusive, a gente está com esse projeto junto ao SESI para os tratamentos odontológicos também. Porque nós sentimos a necessidade de que essas crianças que estão em casas de acolhimento, elas precisam ser preparadas bem antes, inclusive nas questões pedagógicas, para que quando elas cheguem à idade de 14 anos, para ingressar efetivamente nessa questão do aprendizado e de trabalho, elas têm que estar mais preparadas.
todos que trabalham com infância e juventude e crianças em casas de acolhimento sabem das dificuldades que essas crianças enfrentam e de a forma como elas chegam, às vezes, em casas de acolhimento, que precisam de vários aportes, né, entre eles psicológicos, e a Fundação ESAG veio justamente para nos dar apoio nesse sentido, para que esses jovens também tenham um apoio psicológico para enfrentar melhor as questões da sua realidade. Além do projeto Novos Caminhos, nós estamos trabalhando intensamente no projeto do depoimento especial. Aí a Helena vai se estender um pouquinho mais nessa questão. Todos sabem, né, a respeito da Lei 13.431, que veio justamente estabelecer o sistema de garantia dos direitos e proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência. E a partir desse momento, e aí eu insisto muito, todos os magistrados precisam romper um paradigma de inquirição de crianças e adolescentes, que era então feito em sala de audiência, para um outro modelo que a lei mesmo institui e que a Coordenadoria da Infância foi designado pela, então, na época a Corregedoria entendeu que a Coordenadoria deveria desenvolver esse projeto. E nós temos trabalhado intensamente desde então, juntamente com outras diretorias do Tribunal, a Diretoria de Infraestrutura, a Diretoria de Informática também, porque nós precisamos, foi preciso, né, e ainda faltam algumas comarcas que a gente precisa implantar, mas foi preciso a estruturação de salas, a aquisição de equipamentos adequados, assim como também foi preciso nós montarmos todo um protocolo de atendimento baseado em metodologias cientificamente comprovadas, né? Bem como a gente buscou elementos, né, em outros estados, sabendo como eles estavam fazendo, para a gente poder instituir, então, o nosso modelo aqui em Santa Catarina. A partir de então, a gente passou a fazer os cursos de capacitação, tanto aos magistrados, eu diria que aos magistrados foi feito até então curso de sensibilização, né, com a doutora Lilian Stein, que é doutora em Psicologia do Testemunho, mas a gente sempre costuma dizer que a cereja do bolo do projeto, do depoimento especial aqui em Santa Catarina, foi que a gente procurou voltar os olhos efetivamente para a capacitação do servidor que iria fazer essa entrevista. Então, a coordenadoria teve sempre uma preocupação de que o magistrado tivesse a tranquilidade de saber que aquele momento estava realmente sendo feito de uma forma própria, adequada, científica e que poderia ser útil ao magistrado no colhimento da prova, mas principalmente que se voltasse para a proteção da criança, no sentido que ela não fosse revitimizada, porque geralmente são situações que causam extrema violência, né? E a própria lei fala que a violência, que nós não podemos cometer também a violência institucional, que é justamente aquela de, no momento de ouvir a criança, cometer mais uma violência em relação a ela. Então, a questão do depoimento especial, principalmente nessa fase pandêmica, em razão de que o depoimento especial ele é feito totalmente presencial. Então, num determinado momento, a gente tem conhecimento, tem acompanhado o trabalho dos juízes no Estado, no sentido de, os questionamentos têm chego, no sentido de como fazer, né? E nesse aspecto, até, alguns depoimentos nesse período foram realizados, naqueles casos de réus presos ou de extrema, realmente, urgência, mas nós trabalhamos agora, junto com o Comitê de Retorno às atividades, nós estamos trabalhando como nós faremos o retorno do depoimento especial que garanta efetivamente a segurança ao entrevistador, mas também, como a gente reitera sempre, que vá se proteger, no caso, a criança ou adolescente no momento do seu depoimento. E também nós trabalhamos com afinco em duas pontes, que é o nosso manual, que vai estar disponível, a Helena está finalizando, porque nós tivemos que readaptar o nosso manual de acordo com a nova resolução do CNJ. Então, até então, o modelo nosso de Santa Catarina havia previsto a questão da inquirição em tempo real, mas nós
havíamos privilegiado a questão da produção antecipada de provas. Mas, então, agora com essa questão do tempo real, então a gente teve que fazer algumas adaptações, assim como a gente também está tendo que fazer algumas adaptações no sentido da forma da realização do depoimento em tempo real. E nesse aspecto, eu sei que todos os juízes sabem que há uma necessidade, né, de priorização de pauta e tudo mais, para que haja um tempo suficiente no momento da inquirição da criança como testemunha ou vítima da violência. Eu deixo depois, na sequência, para a gente falar um pouquinho mais do depoimento especial, porque eu também quero falar do projeto Conhecer para se Proteger. Esse projeto também é muito caro para a coordenadoria, principalmente nesses últimos tempos aí, onde as pessoas têm ficado muito em casa, onde as crianças e adolescentes, né, têm ficado muito em casa. E nós, desde o ano passado, esse projeto, então, vinha se voltando para a questão do uso adequado, né, com proteção das crianças, na frente do computador, em relação à internet e tudo mais. Mas falaremos um pouco mais também do projeto Conhecer para se Proteger. E, finalmente, nós estamos trabalhando com afinco também, num projeto muito bacana, que a gente acha assim, que vai ter um impacto muito, muito legal socialmente também, que é o projeto que a gente encontrou o nome até semana passada, Ampliando Horizontes, que a gente vai procurar trazer para dentro do judiciário um projeto de aprendizagem para adolescentes em vulnerabilidade. O nosso público-alvo será os adolescentes da socioeducação, mas aqueles que estarão incluídos, eventualmente terão alguma penalidade em medidas em meio aberto. O Marcelo já me deu o toque aqui, que estamos quase dentro do horário. Então, depois a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre os projetos e agradeço também pela oportunidade. Ok. Muito obrigado, desembargadora. Salientando apenas que, ao longo do programa, nós ainda temos mais um bloco inteiro só de perguntas e respostas, e, através delas, os nossos convidados poderão expor e descer um pouquinho mais nas explicações. Eu sei que um programa apenas é pouco para explicar todos os projetos e as ações da CEIG. Mas, ao longo das respostas, inclusive, vai oportunizar os nossos convidados a dar mais explicações ainda. Aliás, chamando a atenção sempre, né, o telefone que está sendo divulgado está liberado para toda Santa Catarina. Estamos falando aqui para 111 comarcas ao vivo. Se você quiser fazer alguma pergunta, faça. A produção vai nos passar aqui a pergunta para um bloco inteiro para essas participações. Bem, vamos acionar Lages, hein? O doutor Alexandre Takashima está lá no Fórum de Lages, está na nossa tela aqui. Ele é um integrante catarinense do CNJ nessas questões relacionadas ao Comitê Nacional de Justiça Restaurativa. Ele pode nos falar um pouco sobre este trabalho, esta sua presença lá no CNJ, representando bem o judiciário catarinense nesta questão da justiça restaurativa. Doutor, a palavra é sua. Obrigado, Marcelo. Primeiro, só manifestar assim, a alegria de ver as ações que a CEIG está fazendo e o reconhecimento, também compartilhar o reconhecimento nacional, que o nosso Tribunal de Justiça é considerado de médio porte, mas as iniciativas que o tribunal sempre tem nessas áreas da infância e juventude são de reconhecimento nacional. Assim, nós temos uma capacidade não apenas de replicar projetos, como a questão da implantação de depoimento especial, mas nós temos essa característica de sempre fazer as adaptações necessárias para as nossas realidades, e de uma forma consistente, e que sempre, em todas as reuniões e encontros que participo do CNJ, tem sido sempre destacado nacionalmente o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, e nesse ponto a CEIG também é uma das nossas referências. Inclusive, também já entrando no tema, a criação do Comitê de Gestão Institucional de Justiça Restaurativa pelo nosso Tribunal de Justiça também é uma das referências nacionais de solução em relação ao local institucional da justiça restaurativa dentro do Tribunal de Justiça. Então, a solução criada
de participação de vários órgãos do Tribunal de Justiça, a CEIG, CEVID, COGEPMEC, GMF, é uma das referências nacionais em relação à justiça restaurativa. Eu participo do Comitê Nacional de Justiça Restaurativa do CNJ, juntamente com mais outros 9 colegas, são 5 homens e 5 mulheres, juízes, Justiça Estadual e Justiça Federal. E, atualmente, estamos com a gestão do conselheiro Luiz Fernando Keppen, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Até o fim do ano passado, nós estávamos sob a coordenação do conselheiro Valtércio, que é da Bahia. E, nesse primeiro momento de pandemia, tínhamos parado as nossas ações e retornamos, através de videoconferências, as atividades do comitê. Já como atividades que o conselheiro nos determinou, estamos finalizando a avaliação dos planos políticos pedagógicos de todos os cursos de formação do Brasil. Inclusive, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já encaminhou a proposta que está sendo elaborada em relação ao curso de formação, que também é uma das referências dentro desse relatório que vai ser elaborado pelo colega Salmazo, de São Paulo. Mas a ideia do conselheiro é criar uma normativa, uma orientação dos critérios mínimos para a formação de facilitadores pelos tribunais de justiça. A ideia também é não ser um pacote fechado, mas sim respeitando todas as diferenças de metodologias, de formações existentes, reconhecimento das formações já realizadas. A ideia não é afastar, criar ilhas dentro da justiça restaurativa, mas criar critérios mínimos orientadores para a questão de possibilidade ou não da utilização do EAD, o presencial, carga horária mínima, temas. Uma das preocupações que o conselheiro Keppen nos colocou é justamente a importância da qualidade da justiça restaurativa. Então, a preocupação dele não é tão somente que os facilitadores tenham um conhecimento técnico em relação à metodologia, mas sim o conhecimento aprofundado, teórico, em relação aos princípios e valores da justiça restaurativa. Além desse plano político-pedagógico para preparar uma orientação, a intenção é ser lançado no segundo semestre agora, esse plano político-pedagógico orientador. Também faço parte do grupo de trabalho de criação de indicadores para a avaliação da justiça restaurativa, que também é uma das atribuições que foi prevista na Resolução 225 de 2016 do CNJ. Então, eu e juntamente com o colega Haroldo, do Tribunal de Justiça de Sergipe, estamos tentando criar os critérios, com uma participação da Universidade Federal de Sergipe, para avaliação em 3 dimensões da justiça restaurativa. Na dimensão institucional, de que forma a justiça restaurativa está impactando dentro das instituições, numa dimensão pessoal dos usuários, de que forma a justiça restaurativa está sendo visto pelos usuários vítimas e ofensores que estão utilizando a justiça restaurativa, e, por fim, a questão social comunitária, de que forma a justiça restaurativa está impactando dentro das comunidades. Então, a ideia é de criar esses indicadores numa parceria Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça para fins de aplicação dessa autoavaliação e estruturação desses questionários e indicadores. E, por fim, nessa gestão ainda, o conselheiro Keppen está preparando a possibilidade de inclusão para uma meta em 2021 da justiça restaurativa. Então, o que eu vejo, o que eu sinto dentro do Conselho Nacional de Justiça é que a justiça restaurativa deixou de ser tão somente um projeto e se tornou efetivamente um programa.
independente da gestão, acompanhei a gestão da ministra Carmen Lúcia, agora estou acompanhando a gestão do ministro Dias Toffoli. A tendência é, independente do presidente do CNJ, já ficou como institucionalizado a questão da justiça restaurativa, inclusive dentro da ideia da orientação do plano político-pedagógico, o conselheiro Kepling já está formalizando um convênio com a Infam para que efetivamente vire um curso de formação para fins de magistrados e servidores terem a questão da justiça restaurativa como um curso permanente, não um curso eventual, mas sim um curso permanente dentro da Infam, para fins de realmente transformar como política pública em todos os tribunais de justiça. Dessa forma, assim, rapidamente, são atualmente as ações que o comitê está fazendo, tudo através de videoconferência. Inclusive, nós tínhamos previsto um evento nacional agora no meio do ano, mas diante da pandemia já foi cancelado esse evento, mas vai ser feito esse evento de forma virtual no segundo semestre, através de videoconferência. Então, atualmente, essas são as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Comitê Nacional de Justiça Restaurativa do CNJ. Agradeço a oportunidade e fico aberto para qualquer esclarecimento que surja do pessoal. Tá certo. Com certeza nós vamos acionar novamente o doutor Alexandre lá de Lages nos blocos que vamos ter de perguntas, no bloco que vamos ter de perguntas. Vamos voltar lá de Lages para cá, para a nossa sala de sessões, e acionar a servidora Lilian Domingues, secretária da CEIG, e que pode nos falar sobre a política estadual da justiça restaurativa no âmbito aqui do Poder Judiciário de Santa Catarina. Lilian. Obrigada, Marcelo. Então, seguindo a tendência do CNJ, como o doutor Alexandre bem explanou, nós aqui no Tribunal de Justiça, o Comitê de Gestão Institucional, tem trabalhado, intensamente na elaboração de um protocolo de implantação da justiça restaurativa no Poder Judiciário catarinense, a partir da criação desse comitê que foi concretizada a partir da resolução número 19, publicada em novembro do ano passado, e que é o nosso órgão de referência, planejamento e gestão da política de justiça restaurativa dentro do Poder Judiciário catarinense. O CNJ, ele tem um planejamento nacional de justiça restaurativa, em que... Pois não. Pode falar. Desenvolvimento, mas que já tem um documento preliminar. Então, todos os tribunais de justiça estão seguindo essas orientações preliminares no desenvolvimento dessa política. Então, concomitante à elaboração desse protocolo, a CEIG está trabalhando em duas ações importantes, Uma é o mapeamento de todas as unidades que têm interesse em implantar a justiça restaurativa. Então, para concretizar esse mapeamento, foi feito um levantamento em que começou em março e terminou no mês de abril desse ano, onde foram identificadas as unidades, 61 unidades judiciárias com interesse em implantar a justiça restaurativa. A partir desse levantamento, as unidades, o Comitê de Gestão Institucional irá identificar as unidades que serão primeiro assessoradas, porque o comitê tem uma capacidade de atendimento, não consegue atender as 61 unidades concomitantes, justamente porque a ideia é que a implementação as comarcas, sejam auxiliadas nessa implementação, tanto em nível de gestão, quanto em nível técnico, teórico e metodológico. Então, é um trabalho bastante complexo e bem delimitado, assim, que está sendo realizado através do comitê, e bem detalhado, na verdade. Então, a gente espera que seja bastante efetivo,
Além desse mapeamento, a gente também está trabalhando em 2 cursos, né, na elaboração do projeto de 2 cursos, um de introdução em justiça restaurativa e o outro de formação de facilitadores. O de introdução de justiça restaurativa, ele vai ser oferecido na modalidade EAD e o objetivo é disseminar, né, a temática e sensibilizar os participantes dos projetos quanto ao tema. E o de formação de facilitadores, como diz o nome, né, ele vai formar facilitadores, vai ser oferecido na modalidade semipresencial. Por esse motivo, ele não vai poder ser ofertado esse ano, né, somente a partir de 2021. E com a intenção, né, de que ele não terá o objetivo somente de capacitar os facilitadores, mas sim oferecer suporte e condições para que os projetos que vão ser definidos nesses cursos sejam, de fato, implementados nas comarcas. Então, só para finalizar, o protocolo, ele prevê o trabalho vinculado a projetos. Então, os magistrados que tiverem interesse em implantar a justiça restaurativa vão definir um plano de ação inicial e, a partir desses planos, os servidores e técnicos também de instituições externas vão ser chamados às capacitações, já com o objetivo de trabalhar em cima desse plano. E aí, num determinado módulo da capacitação, vai ser finalizado, então, o projeto a partir do plano, para, então, depois, as coordenadorias, né, a partir do Comitê de Gestão de Justiça Restaurativa, prestarem toda a assessoria necessária para a implementação dos projetos em nível local. De minha parte é isso, Marcelo. Acho que eu vou deixar o restante para as perguntas. Com certeza. Na parte final do programa. Exato, a senhora poderia ter mais espaço para responder e detalhar através das perguntas. Bem, vamos voltar à tela, vamos continuar aqui na capital, mas vamos até o home office da doutora Helena Aide. Ela é psicóloga da CEIG e vai nos contar sobre um detalhe interessante desse trabalho da CEIG, que é o depoimento especial para adolescentes, crianças, enfim, para a infância e juventude. Ela está em home office, pode nos trazer importantes informações aí. Bom dia, Helena. Oi, bom dia, Marcelo. Eu vou, na verdade, complementar a fala da desembargadora, porque ela apontou aí pontos muito importantes do projeto. Ela tem se dedicado muito para o depoimento especial, né? É uma profunda conhecedora do tema também. Então, eu vou falar um pouco mais da parte técnica, né? E partindo do básico mesmo, né? O que seria o depoimento especial? O depoimento é a tomada de testemunho de uma criança ou de adolescente, é uma metodologia de tomada de testemunho, né? E essa criança ou adolescente pode ter vivenciado, em algum momento de sua vida, uma situação de violência ou testemunhado, né? Então, o papel do entrevistador, desse profissional capacitado para entrevistá-la, que no caso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é um psicólogo, assistente social ou oficial da infância e juventude, os cursos são oferecidos a essas categorias profissionais, né? O papel desse entrevistador é facilitar o acesso dessa criança ou adolescente à sua memória, que ela lembra sobre esse episódio vivenciado ou testemunhado, e o resgate também e a comunicação dessa memória. Então, nós aplicamos protocolos amplamente estudados por uma área da psicologia, que é a psicologia do testemunho, principalmente estudos internacionais. Esses protocolos, eles são baseados nesse funcionamento da memória da criança. Então, é importante ressaltar, né, que esses protocolos, eles têm etapas que precisam ser seguidas, né, precisam ser cumpridas necessariamente, né, mesmo que algumas dessas etapas não tenham relação com a história, né, com a vivência de violência em si.
Então, por exemplo, a gente precisa deixar a criança à vontade, ela precisa se sentir à vontade com o entrevistador, ela precisa entender que a entrevista é dela, então, de forma alguma, ela pode ser interrompida por esse entrevistador, né, ou por qualquer outro ator aí desse procedimento, né, do depoimento especial. Então, todas as etapas da entrevista são cruciais para aquilo que se objetiva. É que ela relate, que ela conte em detalhes e com muita qualidade, né, com o mais próximo possível da verdade, o que ela vivenciou. Tá? Então, a gente trabalha em cima disso, em cima dessas pesquisas, né, desses protocolos. Hoje a gente tem aí já 87 comarcas com entrevistadores capacitados, né, são 78%, isso dá 78% do estado. A gente precisou parar esse ano com as capacitações, mas a gente está adaptando para o formato à distância, né, esperando em breve conseguir capacitar mais. E também numa parceria com a ESMESC, a capacitação de entrevistadores externos, né? A gente tem estudado essa possibilidade para que a gente possa cobrir todo o estado. A gente tem um levantamento também recente feito com dados de 2019, a gente tem aí um impressionante dado de quase 1.000 depoimentos especiais realizados só em 2019. Então, isso dados parciais, né? Porque a gente teve a participação de 70% dos entrevistadores nesse levantamento. Então, é um procedimento que tem sido utilizado em todas essas comarcas, de forma ampla, é obrigatório por lei, claro. Então, tem essa adaptação que a gente vai precisar a partir de agora, que a desembargadora apontou para o tempo real. Também isso tem gerado muitas dúvidas, a gente vai precisar da disponibilidade do magistrado, de estar presenciando, da sala de audiências, claro, esse entrevistador fica numa sala separada com a criança e o adolescente, mas essa entrevista é transmitida, então, em tempo real para a sala de audiências, onde estão juiz, promotor e defensor. Então, a gente tem alguns desafios aí que a gente tem trabalhado com muita intensidade para resolver da melhor maneira e adaptar aí algo que a gente, a princípio, não tinha optado como primeira forma de condução do depoimento especial, o tempo real. A gente estava trabalhando com essas entrevistas gravadas. Nisso, a desembargadora já falou das salas também, mas essas salas, elas precisam ser protegidas, elas precisam ser um pouco mais acolhedoras, para essas crianças e adolescentes. Então, com o mínimo de ruídos externos, de interferência de estímulos dentro da sala, equipadas com equipamento de videogravação e audiogravação, E, enfim, a CEIG também tem trabalhado junto com a Diretoria de Material e Patrimônio e de Tecnologia da Informação para a estruturação dessas salas. Acho que a princípio é isso, Eu vou deixar para as perguntas também, para que o pessoal tenha mais dúvida aí, para poder ajudar um pouquinho no esclarecimento. Ok. Está aí, então, a nossa rodada neste bloco de todos os convidados, descendo um pouquinho mais, cada um na sua tarefa, na sua ação, nos seus projetos, enfim, para que agora, neste bloco que vem, a gente converse mais um pouco a respeito da CEIG, diante das perguntas que estão chegando, vão chegar no WhatsApp. Ainda há tempinho, nós vamos ter um intervalo ainda todo. Se você quiser fazer alguma pergunta, o telefone é este, ligue para cá, a produção anota, e aí a gente vai acionar os convidados de hoje para responder as perguntas do nosso programa Palavra do Presidente hoje.
Nós falamos para 111 comarcas, para todo o estado, estamos ao vivo, intranet, direto aqui de Florianópolis, da sala de sessões, ministro Teori Zavascki. Nós já voltamos com a sequência do programa. Bem, já estamos de volta para o nosso programa Palavra do Presidente, feito aqui de Florianópolis. Estamos ao vivo, intranet, para 111 comarcas de Santa Catarina, programa que hoje tem como pauta a CEIG. Nós estamos falando aqui dos trabalhos, dos projetos, das ações que o Poder Judiciário tem em relação à infância e à juventude. Estamos com 4 convidados, o doutor Alexandre está falando lá do Fórum de Lages, a Helena, que fala também aqui de Florianópolis, mas está em home office, que é a psicóloga da CEIG, a Lilian está conosco aqui e a desembargadora Rosane conosco também aqui na sala de sessões, ministro Teori Zavascki. Os 4 convidados passam agora a responder as perguntas que chegaram no WhatsApp do nosso programa, como tradicionalmente a gente faz por aqui. Vamos então à primeira pergunta para a desembargadora Rosane. Recentemente, a CEIG fez um alerta sobre os perfis falsos que circulam na internet, com mensagens que podem, inclusive, induzir ao suicídio. Gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre o que está acontecendo e como os pais podem proteger os seus filhos. Desembargadora. Pois não. Essa questão dos perfis da internet faz parte de um alerta que nós, juntamente com o Núcleo de Segurança Institucional do Poder Judiciário e a Polícia Civil, tivemos, então, essa notícia acerca da possibilidade, da existência desses perfis que, como em outras oportunidades, com baleia azul, enfim, eles poderiam induzir a violência e, inclusive, ao suicídio. São perfis que estão em redes sociais e que acabam solicitando amizade, de crianças e adolescentes, e a partir do momento que essa solicitação é aceita, eles passam, então, a fazer determinado tipo de assédio, enfim, que podem, sim, gerar até ao suicídio. Esse alerta que foi feito faz parte do nosso programa Conhecer para se Proteger, e ele tem o objetivo justamente de que os pais, professores e comunidade, enfim, fiquem alerta acerca desse momento que a gente vive, onde crianças e adolescentes invariavelmente estão muito ligados, navegando na internet, enfim, e os pais, muitas vezes, invariavelmente, não têm esse controle de quais são os sites e quais são as informações que os seus filhos estão acessando através dessa navegação. Então, o objetivo é, além do alerta, fazer com que os pais procurem exercitar o que a gente chama do controle parental, que é eles estarem atentos a onde os seus filhos estão entrando, quais as informações que eles estão acessando, e que, isso recentemente foi dito de uma forma muito bem colocada pela doutora delegada Patrícia, que deixar uma criança de 6, 7, 8, 9 anos navegando livremente pela internet é como deixá-la de madrugada sozinha na rua. Ela está, vamos dizer assim, ela está sujeita a qualquer tipo de assédio ou criminalidade, porque a gente sabe que, assim como a gente tem os benefícios da internet, a gente tem os malefícios também, e os predadores estão realmente por aí, com o mesmo grau de sofisticação, com o mesmo grau de inteligência e possibilidades para a maldade também. Então, nesse aspecto, foi o alerta que nós colocamos para que os pais, os professores, enfim, não relaxem, principalmente nesse momento de pandemia. Só para acrescentar ao que a desembargadora fala, nós já tivemos um programa aqui especializado na segurança institucional e através dos profissionais do NIS, o NIS também tem um olhar importante a esse respeito, dando suporte a esses malefícios que a internet vem oferecendo,
Inclusive, Marcelo, nós sempre, a Coordenadoria da Infância tem essa parceria junto com o Núcleo de Segurança do Tribunal de Justiça, através, né, também da pessoa do desembargador da Labrida, que tem, sim, conosco sempre caminhado juntos nessa questão. Então, o núcleo ali, eles têm esse olhar mais abrangente, mais geral, né, também para a segurança dos magistrados, mas eles nos auxiliam nessa questão relativa a possibilidade, né, de violências na área da infância e juventude através das redes sociais e internet. São especialistas nisso, né? Bem, vamos dando sequência às perguntas. Este é o bloco das perguntas. Vamos até Lages. O doutor Alexandre Nakashima, que está lá no fórum, a pergunta é para ele. Doutor, em julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai completar 30 anos de existência. Qual a importância dessa lei para as crianças e adolescentes? Excelente pergunta, Marcelo. Sexta-feira passada eu participei de um evento, uma videoconferência com o professor Emílio Garcia Mendes, e debatíamos justamente essa questão desse marco de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e um dos reconhecimentos da teoria da proteção integral é o reconhecimento dessas crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Mas, realmente, o que talvez aqui no Brasil nós precisamos, nesses 30 anos, além de comemorar esse marco, na verdade é um marco mundial, a primeira legislação pós a normativa, o Tratado Internacional de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. O que é a incapacidade dessas crianças e adolescentes? Talvez seja superar efetivamente essa visão do direito civil de incapaz, relativamente incapaz e capaz. E talvez seja a possibilidade de reconhecermos essas crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, para efetivamente reconhecer a proteção integral. Pegando como gancho essa questão da internet, se eu colocar 100 homens, 100 adultos na frente de um computador e 100 crianças e adolescentes na frente do computador, quem é incapaz e quem é capaz? Com certeza, esse conhecimento tecnológico que essas crianças e adolescentes têm mostra que eles são muito mais capazes do que eu, que estou sofrendo bastante com as videoaudiências, e testemunhas que não conseguem abrir o áudio ou o vídeo da câmera. Enfim, eu acho que temos muito o que comemorar desses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu acho que ainda temos algumas tarefas de casa para superarmos ainda, nessa questão da 30 anos passados da teoria minorista, mas ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda precisa conquistar alguns espaços, inclusive a proteção integral dentro do socioeducativo. Se me permite, Marcelo. Pois não, doutora. Em relação a essa questão do aniversário, né, dos 30 anos do ECA, a Coordenadoria da Infância, então, tem uma programação. Nós estamos elaborando o que nós chamamos de uma campanha do ECA, justamente para nós colocarmos, né, algumas discussões. Então, nós faremos assim uma programação bem intensa, e para isso, felizmente, contamos assim com a colaboração de um grupo de juízes na área da infância, que estão escrevendo, né, que estão buscando elementos também, porque nós faremos assim tanto entrevistas, vai ser uma programação bem rica, reflexiva, né, o doutor Enio, o Ministério Público, enfim, a gente está trazendo, mas nós procuramos privilegiar, eu realmente quis que fossem privilegiados os nossos colegas magistrados, né, que estão trabalhando nessa área de infância, e nós temos grandes expoentes nessa área. Eu até nem vou citar demais nomes, né, porque daí eu tenho receio de cometer uma grande delicadeza, porque são pessoas assim muito dedicadas, e eu fico muito feliz com isso, realmente, que são colegas que estão então trabalhando conosco para fazermos esse material e essa campanha de
de comemoração dos 30 anos do Estatuto, que é realmente um marco, mas nós sabemos que nós ainda precisamos caminhar muito nessa questão da proteção integral de crianças e adolescentes. E também vai ser um momento de reflexão em torno do Estatuto, né, e das suas disposições. Só para lembrar essa questão que estamos trabalhando para isso, para comemorar, então, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok. Bem, só pegando o gancho do doutor juiz Alexandre, que fala da capacitação dos pequenos, né, na internet, talvez a doutora Helena, psicóloga, já tenha se debruçado sobre essa reflexão, que antigamente nós costumávamos ensinar os menores, né? E hoje nós estamos diante, muitas vezes, que os menores estão nos ensinando como mexer nesses instrumentos, né? Então, aí está aí diante de nós mais um desafio, né? De cuidar os menores para que não naveguem tanto, né? E tão livremente e fiquem assim à mercê, às vezes, de uma maldade externa, eles que tanto sabem mexer nesses dispositivos, né? Talvez a doutora, que é psicóloga, já tenha pensado um pouco sobre isso, né? Desta reflexão, desta inversão, né, de papéis de ensinamento. A próxima pergunta é para a própria doutora, a Helena, que é psicóloga do CEIG. Ela nos falou aqui, na sua explanação, sobre a necessidade de se ter um depoimento especial presencial do adolescente, da criança e do jovem. Como é que está sendo feito este trabalho, doutora? Nos responda aí em home office, durante este período de pandemia. Como é que isso está sendo feito? É a pergunta. Ótimo. Isso tem gerado muitas dúvidas, né? Tanto de magistrados como dos entrevistadores. Então, a CEIG se preocupando com isso, porque são processos urgentes, né? Como eu falei, são temas sensíveis, crianças que possam ter sofrido violência, enfim, a gente não pode esperar tanto tempo por esse período de incerteza, né? Não sabemos quando retornaremos para o trabalho presencial. Então, os depoimentos especiais de casos mais urgentes, que são aqueles principalmente que envolvem réus presos, né? Supostos agressores aí que já foram presos, então precisam ser feitos. Esses seriam os principais processos, assim. E aí a gente orientou os entrevistadores, a CEIG, né, orientou a tomarem as medidas de segurança, a acessarem os magistrados, né, para que juntos possam garantir a segurança e a saúde, né, desses entrevistadores e das crianças e adolescentes. Então, o que a gente precisa? Dos equipamentos de segurança, máscara, uso de máscara, a ventilação na sala, né? Então, nem precisa deixar a porta aberta, isolar o corredor, janelas abertas, enfim, cuidando, claro, para que não haja ninguém circulando na área para escutar a entrevista ou que possa prejudicar com ruídos, né, a gravação. Uso de álcool gel, enfim, todas as medidas adotadas pela Diretoria de Saúde e pela Corregedoria para o trabalho presencial excepcional, precisam ser adotadas no depoimento especial. A gente ainda vai precisar ver a longo prazo de que forma essas medidas vão interferir na entrevista. Por exemplo, o uso de máscara pode abafar a fala, né, pode prejudicar talvez a gravação, mas a gente não pode abrir mão da saúde dessas pessoas envolvidas, né, da garantia da saúde. Então, o que a gente orienta é essa tomada de todas essas precauções no caso de ser imprescindível a realização do depoimento especial. Ok. Posso pegar o gancho? Pois não, claro. Eu sempre estou pegando um gancho aqui, mas eu acho importante mencionar
que o nosso trabalho da coordenadoria nessa área do depoimento especial, ele impacta muito as atividades dos magistrados na área criminal. E nesse aspecto, a gente sabe que tem peculiaridades, né, nesses casos de réus presos ou naqueles casos em que a prova, há uma necessidade iminente, muitas vezes, de que a prova seja acolhida naquele momento específico, naquele momento, por exemplo, vamos dizer assim, depende da realidade de cada processo crime. E nesse aspecto, é claro que a gente tem orientado os entrevistadores para que tomem todos os cuidados possíveis, mas a gente sabe que tem que contar também, eu não diria nem com a criatividade, mas com a flexibilidade dos magistrados, no sentido de que, eventualmente, porque hoje a gente sabe, a gente já tem um levantamento, que nós temos entrevistadores que fazem parte do grupo de risco, outros que não fazem parte do grupo de risco, mas têm familiares que fazem parte do grupo de risco. Então, tudo isso, às vezes, impacta no sentido de que o magistrado possa vir a buscar um outro tipo de procedimento, e a gente tem falado até na questão de um laudo psicológico, que ele não tem a mesma função, não é a mesma coisa que a entrevista, mas, eventualmente, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, o nosso trabalho não para. É melhor que não fazer nada, né, exatamente. O trabalho na comarca não para. Nós temos aí, a gente tem consciência disso, estamos acompanhando. Nós temos ainda 22 comarcas, salvo equívoco, né, Helena? Que falta nós implementarmos as salas. Então, depende ainda que os próprios diretores dos foros nos comuniquem a respeito da possibilidade da existência de uma sala que possa ser utilizada para isso. Cada comarca é feito um processo administrativo, né, um SEI, é aberto um SEI, para se tratar no caso da estruturação da sala nessas comarcas. Então, esse ano a gente pretendia, e aí tem essa pretensão, a gente vai se empenhar para isso, para fazer a cobertura de todas as salas que ainda falta implantar. Afora isso, a gente tem também noção que tem um número de comarcas que ainda não possuem entrevistadores. Isso se deve a vários aspectos, pelo fato de não terem se manifestado interesse em fazer o curso, ou pelo fato de não ter o servidor na comarca que possa fazer o curso. Então, por tudo isso, nós estamos também trabalhando com a Escola da Magistratura, a SMESC, num curso para formarmos capacitadores externos, que possam, então, vir a nos auxiliar nessa tarefa. E vejam que as nossas dificuldades também, eu digo a todos os magistrados, que eu sei que eles acompanham, não são só nossas do Tribunal de Justiça. É uma questão dentro do depoimento especial, é uma questão nacional, que vários estados têm dificuldades, né, nessa questão da implantação, mas eu tenho a convicção de que o nosso estado ele está muito adiantado frente à realidade de alguns outros estados. Então, eu só coloco que a vida segue, o trabalho precisa ser feito dentro, é isso que a Helena quis dizer, né? Tendo todos os cuidados necessários e possíveis para esse momento, né? Mas a gente sabe que na sequência a gente vai ter que fazer muitas adaptações. Mas nós seguimos com um olhar bastante atento e procurando resolver, na medida do possível, o que é do nosso alcance. Porque, por exemplo, muitas situações nós dependemos de outros setores do tribunal e a gente tem que fazer, então, essa articulação. Mas sempre estamos à disposição para estarmos fazendo isso. Ok. Vamos em frente. A próxima pergunta é para Lilian. A pergunta é para que ela conte um pouco mais a respeito do projeto Ampliando Horizontes, Lilian. Pois não. O projeto Ampliando Horizontes, ele visa oferecer oportunidade de emprego para adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Essa ideia é um sonho da desembargadora Rosane, desde 2 anos atrás. A desembargadora Rosane sempre vem insistindo conosco, né, desembargadora, para atuar com esse público e principalmente os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
Na prática, o projeto visa a concessão da experiência prática da aprendizagem nas unidades judiciárias. E ele encontra amparo no Decreto 9.579, de 2018, que possibilita a concessão dessa experiência prática pelos órgãos públicos como meio alternativo do cumprimento de cotas de aprendizagem. Então, o que acontece? As empresas que necessitam cumprir essa cota, mas que as vagas de trabalho são de trabalhos insalubres, noturnos ou perigosos, ou seja, que são trabalhos proibidos a adolescentes pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, elas têm essa possibilidade de fazer a contratação do adolescente e ele trabalhar em outro local. Então, a ideia é essa, que os adolescentes trabalhem nas unidades dos fóruns. A adesão ao projeto é voluntária, né? E nós havíamos planejado começar com um projeto piloto em 3 comarcas, ainda esse ano, mas a gente precisa ainda avaliar se o cenário da pandemia vai permitir que se inicie esse ano, né? Depois disso, os magistrados vão ser consultados acerca do interesse de participar desse projeto, magistrados e servidores, né? Os servidores que vão orientar esses adolescentes vão receber capacitações específicas para isso, vão ser capacitados e vão ter também todo o apoio posterior na condução da orientação com o adolescente. Acho que é isso. Tá certo. Nós temos ainda muitas perguntas, hein? Agora, o doutor lá de Lages, o doutor Alexandre, que está no fórum lá, a pergunta é para ele que integra o Conselho Nacional de Justiça nesta questão da justiça restaurativa. É bem provável que o conselho que ele integra leve-se experiências de cada estado, se troque experiências. Isto está sendo feito, doutor, e como é que chegam essas experiências trocadas aqui no nosso caso? Uma das funções do Comitê Nacional é justamente essa integração de informações do que está acontecendo em todos os tribunais de justiça. Então, inclusive, o conselheiro Kepling quer desenvolver uma plataforma dentro do próprio site do CNJ para que haja a possibilidade de integração não só de experiências do Poder Judiciário, que é uma das instituições que está sendo implantada a justiça restaurativa, mas que todas as instituições possam compartilhar nesse mesmo espaço as suas experiências. As experiências que estão ocorrendo na educação, no socioeducativo, no protetivo, enfim, em todas as áreas de atuação da justiça restaurativa. Dessa forma, nós temos uma troca de experiência em relação aos que os membros do comitê possuem. Nesse caso, eu transmito as experiências de Santa Catarina para o comitê e, da mesma forma, os outros colegas transmitem. Mas também temos essa outra porta de entrada de que vai ser possível, talvez ainda na gestão do conselheiro Keppen, de que o CNJ seja uma das instituições aglutinadoras de informações de todas as práticas restaurativas que estão ocorrendo no Brasil. Neste momento, nós não temos ainda um referencial de uma instituição nacional que tenha essa compilação de dados. Então, o conselheiro está sugerindo que talvez o CNJ possa ser essa instituição aglutinadora das práticas restaurativas no Brasil. Sei. Bem, a próxima pergunta é aqui para a doutora, a psicóloga, que está no home office aqui em Florianópolis. 2 perguntas em uma aqui. A senhora falou de mais de 70%, né, de salas especiais no Estado. Estão faltando aí algumas cidades. E a capacitação, né, o protocolo para se fazer essas perguntas nessas investigações aí especiais. Como isso está sendo feito? O protocolo como é feita a capacitação do profissional que faz isso,
E qual é o tempo que nós vamos ter para completar estas salas especiais em todo o Estado? Certo. Eu mencionei a porcentagem de comarcas com entrevistador, na verdade, né? A gente nosso projeto sempre começa com a capacitação. E para nós é o que a gente chama de coração do projeto. Né? Não adianta a gente ter uma sala super equipada, super, né, montada, se a gente não tem um técnico, né, um entrevistador bem capacitado, porque a técnica é complexa, né? Ela exige muito conhecimento, muito treinamento. Então, a gente começa pela capacitação. A gente ainda tem 24 comarcas das 111 que não possuem entrevistador. A nossa meta era atingir e completar o estado aí, né, com entrevistadores em 2020, mas fomos pegos de surpresa por toda essa situação, como o restante do mundo foi pego. Então, atividades presenciais suspensas, enfim. Então, nós temos trabalhado em propostas de cursos à distância, né? A gente esbarra aí numa situação em que, né, como eu já mencionei algumas vezes, o depoimento especial é feito de forma presencial. Precisa ser presencial por conta das pesquisas, né? A gente tem pesquisas que atestam que a técnica funciona de uma forma, né? Que dessa forma a gente vai conseguir um relato mais fidedigno, enfim, da criança e do adolescente. Então, a gente precisa estar na mesma sala, né, entrevistador e criança. A capacitação precisa ser dessa forma também, pelo menos a parte prática, né? Então, a gente ainda tem se debruçado sobre essa questão, como fazer a capacitação, essa parte prática no formato presencial, e garantir ao mesmo tempo a segurança de professores e alunos aí, né? Então, é algo que a gente tem estudado muito na CIG, junto com outros órgãos do tribunal aí, né? Por exemplo, da Corregedoria, Academia Judicial, e até fora do tribunal, a SMESC. Então, estamos trabalhando nessa adaptação, né? Ainda não posso afirmar como se dará, né, como acontecerão os cursos daqui para frente, quando a gente vai conseguir atingir essa meta. Né? Além dos servidores, como a gente já falou, também a gente vai tentar capacitar psicólogos e assistentes sociais externos, né, que não são servidores. Então, essas pessoas também vão receber a capacitação nos mesmos moldes dos nossos entrevistadores internos, né, dos nossos servidores, tá? Para que o magistrado não encontre entrevistadores com técnicas diversas aí no momento do depoimento especial, né? Que ele tenha sempre uma linha, que ele conheça, ele entenda o que está acontecendo ali na sala de entrevistas. E para isso é muito importante a capacitação do magistrado também. Claro. A gente tem trabalhado num curso para eles da mesma forma, né? Para que eles compreendam o fundamento daquela entrevista, né? O porquê que o entrevistador está, por exemplo, perguntando o que a criança gosta de fazer nas suas horas livres, por que a criança precisa estar relaxada, como se dá o acesso à memória, né? De que forma a gente aplica a técnica. Então, isso é muito importante, né? Que todos sejam capacitados. Okay. Para nós é essencial. Pois não, desembargadora. Eu queria só... Obrigada, Helena. Eu queria pegar um gancho para falar sobre duas situações. Em primeiro lugar, eu preciso e devo fazer um agradecimento especial à Academia Judicial, né, através dos seus diretores, o professor, o doutor Luiz César Medeiros e agora o desembargador Paulo Henrique, e também o secretário Alexandre, assim como toda a equipe técnica, né, da Academia Judicial, que desde o princípio sempre nos apoiaram na questão da estruturação do projeto, né, do depoimento especial. Inclusive, abraçaram conosco, né, todas as edições dos cursos que houveram
e como estava programado para esse ano também as demais edições para os cursos. Mas, diante de toda essa situação, como todos nós estamos falando, né, desse nosso novo normal, então nós estamos precisando adaptar, sim, os cursos, que seriam também, nós até tínhamos planejado também, né, doutor Alexandre, nós também tínhamos planejado um evento relativo à justiça restaurativa com magistrados, porque o que a gente tem sentido é que alguns magistrados, eles têm se interessado pela matéria, mas são pegos, às vezes, pelas questões práticas e às vezes, estão sem algum suporte, até teórico, muitas vezes, até alguns juízes novos, sem a experiência de como fazer, como é que eu ajo nesse momento que eu tenho que fazer um depoimento especial. Então, a gente já tinha feito aquela edição da sensibilização para magistrados, através da professora Lilian Stein, e nós tínhamos previsto para esse ano um outro evento. Como a gente já vinha planejando e tentando estruturar um curso pela Academia Judicial voltado aos magistrados, que a gente ainda está trabalhando. E eu confesso aos senhores que inclusive, eu mesma fiz o curso do Depoimento Especial da INFAM, Escola Nacional da Magistratura, justamente, né, excelentemente conduzido pelo Dr. Klaus, né, da comarca de Braço do Norte, como tutor, e foi muito importante, ele dá realmente uma base teórica, mas o que eu vejo da necessidade de nós termos para os magistrados algo que, além da sensibilização, esteja voltado para as questões práticas e, principalmente, saber o que é essa metodologia, saber o que é essa técnica, como a sua entrevistadora está sendo treinada, ou seja, ele também receber a capacitação para, como se ele fosse fazer o depoimento especial também. Né? Então, isso tudo nós estamos, então, trabalhando agora de uma forma que a gente possa adaptar aquele projeto para essa nova realidade. Ok. Temos mais duas perguntas ainda para a Lilian aqui sobre o comitê. Como proceder para receber assessoria do Comitê Institucional de Justiça Restaurativa, Lilian? Pois não. Como eu falei anteriormente, foi encaminhado um formulário para todas as comarcas, todas as unidades judiciárias, para fazer o levantamento do interesse de implantação da justiça restaurativa. Como o comitê de gestão, o grupo técnico do Comitê de Gestão Institucional ainda não trabalhou na definição das comarcas, das unidades que serão primeiro atendidas, ainda há tempo de quem estiver nos ouvindo, né, e tiver interesse em implantar a justiça restaurativa e que não respondeu o formulário, responder. Para isso, basta encaminhar um e-mail para justiçarestaurativa@tjsc.jus.br e solicitar o formulário. Ok. A próxima e última pergunta para a desembargadora a respeito do programa Novos Caminhos. Como o serviço de acolhimento da minha comarca, pergunta aqui o servidor, pode ter acesso ao programa, desembargadora? Todas as comarcas do estado, em cada fórum, existe um interlocutor, a figura, né, do interlocutor do programa Novos Caminhos em cada comarca. Essa pessoa, que geralmente é um oficial da infância, ou mesmo psicólogo, ou assistente social, ela fará a interlocução com todos os demais atores daquela comunidade, daquela comarca. Então, também a própria Fiesc, né, através do Senai, também, porque em cada comarca existe um interlocutor do Judiciário, um interlocutor da Fiesc, ou do Senai, ou do Sesc, ou da FEComércio, enfim, que poderá, então, fazer essa ponte, porque como esse é um projeto que está... o projeto não, já é um programa instituído, felizmente forte e que nós temos todo o carinho de mantê-lo, todas as comarcas, então, têm essa pessoa no fórum que pode prestar qualquer informação a respeito de como a instituição pode ser beneficiada no sentido, né, que poderá ser, os adolescentes ali acolhidos poderão ser
introduzidos no programa. Mas eu acredito, Marcelo, que pela publicidade, né, apesar que a gente sabe que mudam os gestores, enfim, mas assim, invariavelmente, as comarcas, né, que têm as casas de acolhimento, as famílias acolhedoras também, elas têm conhecimento do programa, até porque uma das funções da nossa interlocutora na comarca é justamente essa, né? Ao fazer as visitas nas casas de acolhimento e os atendimentos, as famílias acolhedoras, enfim, ela possa estar também falando a respeito e propiciando as possibilidades do adolescente acolhido ingressar no programa. Ok. Muito obrigado, desembargadora. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta com a participação de todos os convidados para as considerações finais do programa. A ideia não é atrasar o almoço de ninguém que está em home office aí. Nós já voltamos, fique ligado. Muito bem, estamos de volta para esta parte final do nosso programa Palavra do Presidente ao vivo. Estamos ao vivo aqui, direto de Florianópolis, da sala de sessões, ministro Teori Zavascki, ao vivo, falando para 111 comarcas. É bem verdade que estas 111 comarcas, hoje, a maioria dos servidores e magistrados estão em home office, trabalhando em casa, por conta desta pandemia. Aliás, não disse aqui ainda, mas nós chegamos todos aqui de máscara. Pela distância regulamentar, nós não precisamos usar máscara, né? Preferimos ficar assim, mas tão logo o programa termine, já estamos com a máscara de prontidão, aí os nossos técnicos aqui todos de máscara, enfim, e é claro que você também deve estar tendo esta atenção para que a gente mande, uma vez por todas, o mais breve possível, esta pandemia se encerre, né? E a gente volte a este novo normal que está todo mundo falando. Bem, este é o espaço para as considerações finais. Vamos dar uma repassada, então, a todos os convidados de hoje da CEIGE. Vamos até a sua home office aqui em Florianópolis, a doutora Helena Haide, psicóloga da CEIGE, que pode nos fechar o tema de hoje do programa. Certo. Eu quero agradecer, né, a todos que nos acompanharam, dizer que a CEIGE está à disposição, né, por telefone, e-mail, para esclarecimento de dúvidas, para orientação, desse que é um projeto novo, né, teríamos muitas coisas ainda para conversar, né? Por exemplo, a gente sabe que tem muitas dúvidas aí sobre o que é, qual a diferença entre a escuta especializada e o depoimento especial, né, que é outro procedimento que a lei traz, qual a diferença entre a avaliação psicológica e o depoimento especial, porque são procedimentos diferentes, né? Então, me coloco à disposição mesmo, eu e a Cristine, principalmente ali na CEIGE, mas toda a CEIGE, né, trabalha né, em todos os projetos, aí, para a melhor condução de todos os projetos, para que a gente possa continuar esse diálogo e espero que a gente consiga logo fazer as capacitações e retomar o projeto da melhor forma possível. Tá bom? Ok. Obrigada a todos. Muito obrigado, nós que agradecemos. Voltamos agora à sala aqui, a Lilian, que é secretária da coordenadoria da CEIGE, pode nos falar então ao final desse nosso programa. Eu quero agradecer também a participação de todos os servidores e magistrados que nos acompanharam e reafirmar o que a Helena falou, né, de que a equipe da CEIGE e também do Comitê de Justiça Restaurativa estão à disposição para responder as dúvidas que não foram contempladas aqui nesse programa. Infelizmente, a gente tem um espaço curto, né, para falar de todos os projetos de forma mais detalhada, como o Marcelo bem lembrou, mas a gente fica à disposição por e-mail ou por telefone. Os e-mails são ceige@tjsc.jus.br e do comitê é justiçarestaurativa@tjsc.jus.br. E, por fim, reafirmar, né, que os desafios atuais estão nos dando oportunidade, né, de pensar novas possibilidades e também de qualificar o trabalho
no desenvolvimento dos nossos projetos. Eu espero que em breve a gente consiga retomar, né, todos esses projetos, a parte da execução, porque, como eu falei na apresentação, nós continuamos trabalhando com afinco em todas as outros aspectos dos projetos, né? Os projetos estão em andamento, mas a parte da execução ela encontra-se prejudicada. Então, espero que em pouco tempo a gente consiga retornar para poder atender da melhor forma as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Lilian. Vamos subir a serra novamente, vamos até o Planalto. O juiz Alexandre Takashima, que está lá no fórum, pode também encerrar sua participação. Alô, doutor. Agradecer esse espaço, essa oportunidade e também, assim, reforçar a importância do depoimento especial. Eu trabalho aqui na 2ª Vara Criminal aqui de Lages e utilizamos o depoimento especial como prova antecipada e, inclusive, segunda-feira eu vou ter uma videoaudiência referente a um crime sexual e utilizando depoimento especial. A minha sugestão aos colegas é tente conhecer o funcionamento. Converse com o entrevistador da sua comarca e, se possível, faça o curso, porque não vai te auxiliar tão somente na questão do depoimento especial, mas também para a tua sala de audiência, para a tua vida prática, o ensinamento em relação ao funcionamento da memória e a questão de perguntas abertas é fundamental para quem quer ser um bom magistrado em sala de audiência. Até tem bastante material sobre depoimento especial, coloco à disposição para quem tiver interesse. Meus livros são de todos. Em relação à justiça restaurativa, o Comitê de Gestão Institucional está preparando com muito carinho um projeto em relação à formação. Posso afiançar de que esse projeto está de acordo com todo o movimento que o CNJ está fazendo em relação à quantidade de horas, o tipo de formação, o tipo de conteúdo. Então, reforço que o que o Tribunal de Justiça tem feito nessas áreas da infância e juventude, depoimento especial, justiça restaurativa, na verdade, não é algo da cabeça dessas maravilhosas mulheres, mas sim tem um respaldo todo técnico e, inclusive, do CNJ, que falando em mulheres, é um ponto, a minha unidade é de violência doméstica e me causa grande orgulho de estar participando desse evento e vendo que são 3 mulheres, são as mulheres que estão dominando e organizando o evento de hoje. Então, para mim, como homem, reconheço que nessa questão de gênero, nosso tribunal também está de parabéns na questão de que estamos bem representados também nessa questão de gênero, na CEIG e no Comitê de Gestão Institucional da Justiça Restaurativa. Fico à disposição de todos, servidores, magistrados, para conversas, dúvidas e sugestões. Gratidão. Muito obrigado, doutor Alexandre Takashima, ele que é juiz lá na comarca de Lages e que participou do nosso programa. Bem, vamos então à desembargadora, a doutora Rosane Portela Wolff, desembargadora coordenadora da CEIG e do Comitê de Gestão Institucional da Justiça Restaurativa do Poder Judiciário. Eu até penso que, com as palavras do doutor Alexandre, a gente poderia até encerrar aqui o nosso programa. Mas muito obrigada, doutor Alexandre. Tê-lo conosco assim é sempre uma grata satisfação e eu agradeço muito o senhor ter aceito o nosso convite para estar conosco nesse momento. Eu queria agradecer novamente, né, como na apresentação eu já o fiz, a minha equipe de trabalho, porque aí o doutor Alexandre tem razão. Na nossa equipe de trabalho nós temos um estagiário e agora nós temos um técnico que chegou para nos auxiliar também nas questões dos pareceres, né? Técnico judiciário com formação na área de direito, mas até então era um grupo eminentemente feminino.
E essas questões da infância e juventude, mesmo da justiça restaurativa, como disse o professor na sexta-feira, ele fez uma diferenciação entre justiça restaurativa como alternativa de justiça ou justiça alternativa, né? Então, uma pena que a gente não tem tanto tempo para entrar nisso, né, doutor Alexandre? Mas mesmo na área da justiça restaurativa, são questões muito sensíveis e que realmente denotam um olhar diferenciado. E eu me sinto muito contemplada de estar trabalhando com uma equipe que tem me possibilitado tranquilidade, né, nas questões técnicas e nas questões de formação, e um diálogo muito grande, a gente está constantemente conectado, e isso tem nos proporcionado assim, um trabalho bastante profícuo. E também o apoio que nós temos recebido, tanto da Academia Judicial, como da atual gestão, né, do nosso eminente presidente Ricardo Roesler, para os trabalhos da Coordenadoria da Infância e Juventude. Eu diria que nós passamos por momentos difíceis, mas isso não nos tem impedido de olharmos de esperançarmos, né? Como dizia o Mário Cortella. Nós precisamos realmente esperançar no sentido não de esperar, mas de olharmos para o futuro com olhos de que temos a certeza de que tudo o que virá será positivo, porque nós nos tornamos mais fortes com esse período de pandemia. Eu tenho certeza disso. E aqui vai, então, para finalizar, a minha sincera homenagem a todos os magistrados do Poder Judiciário de Santa Catarina, especialmente esses que estão trabalhando nessas áreas afeitas à Coordenadoria da Infância, e que eu estava afastada da Infância e Juventude antes de iniciar na Coordenadoria, né? Eu estou numa Câmara de Direito Civil, mas hoje, trabalhando nessa instância, eu percebo o quanto é importante, o quanto é necessário uma dedicação, e eu insisto sempre nessa questão do olhar diferenciado, porque nós não podemos olhar da mesma forma que nós olhamos para um adulto as questões da infância e juventude. Então, vai a minha homenagem a todos os magistrados, especialmente esses que estão atuando na área da infância, e também aos servidores, assistentes sociais, os psicólogos, os oficiais da infância e juventude, que têm formado conosco um elo muito grande em todos os projetos em que nós nos propomos a realizar. O meu profundo agradecimento a todos esses profissionais, e agradecendo também à presidência do tribunal pela oportunidade de estar aqui nesse programa falando um pouco a respeito. Eu sei que o tempo é limitado e o Marcelo já está aqui dizendo para mim que não quer atrapalhar o almoço de ninguém, e por isso, então, eu me despeço com um carinhoso abraço a todos vocês e aos participantes e à equipe que nos auxiliou aqui nesse dia. Meu muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado à desembargadora, a todos os convidados, aos servidores e magistrados que estiveram nos acompanhando neste momento. E o nosso programa está chegando ao final, concluímos esta edição que tratou dos projetos da CEIG e também do Comitê de Gestão Institucional de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário de Santa Catarina. Quero agradecer a todos. O nosso programa tradicionalmente traz sempre assuntos interessantes que possam contribuir para a união e ainda mais o trabalho dos servidores e os magistrados de Santa Catarina. Nós voltamos numa próxima edição com um assunto importante. Tenham todos um bom almoço, vamos botar as nossas máscaras. Até a próxima.